E a gente volta no segundo bloco do programa de Utilidade Pública de hoje, tirando algumas dúvidas e esclarecendo alguns equívocos bem comuns, tá, gente? Quando a gente fala de declaração do imposto de renda, aqui com a gente, Ângela Dantas, que é, claro, contadora e é conselheira federal de contabilidade. A gente estava falando no bloco anterior de alguns equívocos, material escolar, cirurgia reparadora, você pode assistir tudo isso lá depois, vai lá no YouTube, Dona Matos, você tem acesso a toda essa edição do programa de Utilidade Pública. Mas tem uma outra questão, muita gente que pegou o formulário esse ano para fazer a declaração por conta própria, percebeu algumas modificações relacionadas a bens, um imóvel, um carro, aquilo ali não está valendo ainda esse ano. Aquilo ali é um sinalizador para a declaração do ano que vem. Mas as pessoas já é bom as pessoas irem incluindo ou não. Olha só, a mudança esse ano foi nos formulários na parte de bens e direitos, onde ele vem exigindo mais informações. Esse ano ele ainda está saindo como um alerta. As declarações são transmitidas, mas com alerta. Com relação aos veículos. Bom, veículos, esse ano ele está solicitando o Renavan. Então, era uma informação que alguns profissionais já lançavam essa informação dentro do campo de descrição. Mas esse ano ele já vem com um campo próprio. Foi criado um ícone próprio para isso. Então, já é importante que a base de dados desse ano já seja preparada para o próximo ano. Esse ano está se tendo mais tempo para se fazer uma declaração que normalmente você tinha um tempo X para fazer, hoje em dia você faz XY. Por quê? Porque você tem que ter mais cuidado na informação. Por exemplo, o veículo você tem que buscar a informação do Renavan. E muitas vezes a pessoa não está com o documento naquele momento. Outro ponto também esse que está levando mais tempo é a questão dos seus bens imóveis. Eles estão exigindo esse ano a metragem quadrada, eles estão pedindo o cartório, que foi o número da matrícula que ele está registrado no cartório, qual é o cartório. Então, são informações que, como eu disse no início, esse ano ainda passa, a sua declaração é processada com alerta, mas não é impeditiva. Próximo ano, esse item vai ser impeditivo, caso você não tenha esses dados para ser alimentado. Então, é muito importante que já vai buscando essas informações, já vai levando para o seu profissional de contabilidade que está fazendo sua declaração, ou se você for você mesmo que esteja fazendo, já vai alimentando esses dados, para que próximo ano sua declaração não trave. Então, aquela turma que deixa para a última hora já sabe que incluir essas informações no ano que vem, de última hora, pode te dar dor de cabeça. Principalmente você que faz a sua declaração por conta própria, que prefere não recorrer a um profissional da área. Pode ser, de fato, um problema, pode acabar caindo na malha fina. Exatamente. Sem nem saber o que fazer. Tem uma outra dúvida que é bem comum, aluguel. Muita gente pergunta, olha, eu alugo um imóvel, eu tenho um imóvel, mas eu não moro nesse imóvel, eu alugo esse imóvel. Em contrapartida, eu moro num outro local que não é meu e pago o aluguel. Na hora do imposto de renda, o que acontece? A pessoa, ela deduz, porque ela tem renda do valor que recebe do aluguel do imóvel próprio, certo, mas ela não abate do próprio aluguel que paga. Isso acaba gerando um desequilíbrio. Não tenha dúvida, a conta realmente aí não fecha. Porque, veja, se você tem um imóvel, que você alugou esse imóvel, você tem renda dele, ele é uma receita. Então, essa receita ela é tributável. Ela tem que ser oferecida para a tributação, tá? Então, do que você pode deduzir dessa receita de aluguel? Você pode deduzir, por exemplo, se foi um apartamento e esse aluguel é feito por uma administradora, ou uma casa, um apartamento, que seja. A administradora cobra a taxa de administração. Aquele valor da taxa de administração é dedutível no livro caixa. Você vai lançar no livro caixa essa dedução. Se por um acaso você fez um acerto e que o condomínio, aquela casa é uma casa em um condomínio, um apartamento dentro de um condomínio,
ele paga o aluguel, mas o condomínio ficou acertado que seria o proprietário do imóvel que vai pagar, você também pode deduzir, né? O IPTU, aquilo que o proprietário do imóvel ficou ainda com incumbência de gasto, pode ser deduzido do valor da receita que você recebe do aluguel. Onde você faz essa dedução? No livro caixa, né? Se o aluguel foi para pessoa física, você vai para rendimentos recebidos de pessoa física e lança o valor do aluguel mensal e no livro caixa as suas deduções. Isso é permitido. Agora, o grande problema da sua pergunta também, Dani, é que onde ele fala, não, mas ele tem um imóvel, ele alugou este imóvel, está oferecendo para tributação essa receita, essa renda de aluguel, mas ele, em contrapartida, ele paga o aluguel de outro imóvel. E esse aluguel, ele é dedutível, esse dispêndio que ele tem mensal é dedutível do imposto de renda? Não é dedutível. Tá? Você lança em pagamentos, na ficha de pagamentos, mas ele não afeta o seu imposto. Infelizmente, por isso que há o desequilíbrio. Muito cuidado com as informações que você não coloca na declaração de imposto de renda. Lembre que a Receita Federal ela evoluiu muito. A Receita Federal do Brasil ela é uma referência mundial. E ela cruza muitos dados, inclusive, né? a nossa declaração de imposto de renda ela é feita de uma forma tão célere, com tantos dados, tantas informações, que vem missões de outros países para a Receita Federal para entender o nosso sistema, porque ele é muito preciso e ele é relativamente... algumas situações, seja ser fácil, né? O que muita gente cai em malha é porque tem algumas situações que ela não é tão fácil e a pessoa, às vezes, tenta fazer sozinho. Que é um equívoco. Que é um equívoco. Muito cuidado. As pessoas que têm mais de uma, duas, três formas de renda, muito cuidado com isso. Porque naturalmente eu pensei que isso seria lançado na ficha Y. Não é. Aquela pessoa que tem 2, 3 imóveis alugados, né? Ou que tenha até um só, mas que seja um aluguel substância, é obrigado a ter o livro caixa. E é mensal isso, porque o recolhimento do imposto é mensal. Quando você faz por imobiliária, você até consegue. Consegue, mas difícil, pois quando entre o particular. Então, tem que ter, são pontos, gente, de atenção, né, para evitar que você realmente caia na malha fiscal. A Receita Federal do Brasil ela é altamente evoluída tecnologicamente. Então, base de dados ela tem enorme. A Receita tem um banco de dados precioso e grandioso. Então, é muito importante se alertar para esse ponto. E ela foca muito também a movimentação financeira. Então, não vou declarar o aluguel tal. Sim, mas você colocou no banco. Colocou no banco, a Receita já tem essa informação. Então, tem que ter muito cuidado. Cruzamento de informação. Você pode não ter declarado, exatamente. Mas aí ela pode dar falta porque o outro lado declarou. A gente vai dar uma pausa, a gente volta já depois do intervalo, esclarecendo mais pontos relacionados à declaração do imposto de renda.